Agora, ele dá a oportunidade do homem de escolher se quer ser salvo ou não. Esses, a raça humana toda. Olha só. Todos podem ser salvos. Todos já têm o quê? A salvação que Jesus efetuou na cruz do Calvário. Agora, se eles aceitarem isso, acreditarem nisso, desejarem isso, eles podem ser salvos. Qualquer pessoa no mundo inteiro, um índio lá no meio do mato que falar, eu quero conhecer esse Deus que criou o céu, a lua, as nuvens, o sol, eu quero conhecer, Deus envia alguém para pregar para ele. Qualquer pessoa, no mundo inteiro. Se ele desejar Deus, Deus vai enviar alguém para pregar o Evangelho para ele. Vamos ver a leitura bíblica em classe. João 3, 14 a 21 diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, olha só, está tudo aí condicionado ao livre-arbítrio do homem. Quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Olha só, a pessoa que toma a decisão, eu quero, eu acredito, pronto, está salvo. E eu não quero, não acredito, pronto, está condenado. Ele que escolhe. Então Deus criou o plano da salvação, Jesus morreu por todos. Agora, eu quero, então eu tenho condição de ser salvo. Eu não quero, então não tenho condição de ser salvo. É simples, Deus deu a opção, Deus deu o livre-arbítrio, o homem é que vai decidir isso. Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Mesmo as pessoas que Deus escolheu, eles tiveram direito. Se eles queriam deixar Deus, poderiam deixar Deus. Mesmo as pessoas que Deus escolheu para que o seu plano fosse à frente. Veja só, quem escolheu Judas não foi Jesus? Foi. Mas Judas tomou a decisão de não querer Jesus. Era livre. Veja bem, Jesus que escolheu. Veja bem, ele escolheu. E Judas tomou a decisão. Eu não quero. Vendeu Jesus. Então é uma liberdade tremenda que Deus dá. Deus é o soberano. Então ele deu a oportunidade ao homem de escolher. Ele não queria robôs nem bonecos adorando a ele. Poderia ter colocado o homem para ficar o dia inteiro, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não. Mas Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem com liberdade de escolha se queria ou não adorá-lo, se queria ou não servi-lo. Que graça teria Deus criar as pessoas e obrigá-los a servi-lo? Aí Deus criar as pessoas e escolher umas para ser salvas e outras para ser perdidas. Isso é um absurdo. Está obrigando as pessoas a ser salvas. Então Deus deu a liberdade ao homem de escolher se quer Deus ou não. Esse é o prazer de Deus, essa é a alegria de Deus. É ver que a pessoa tomou a decisão livremente de adorá-lo, de servi-lo. Então Deus, conhecendo de antemão, ou seja, antes do homem nascer na terra, Deus olhou e viu o futuro. Quem o acolheria? Quem o adoraria? Quem o aceitaria? Quem seria salvo? Porque tomou a decisão, porque teve fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então, esses aí, Deus diz, essa é a minha igreja.
esses são os meus filhos. Jesus, no final de tudo, vai dizer o quê? Está lá em Hebreus. Jesus vai chegar diante de Deus e vai dizer: eis-me aqui e aos filhos que tu me deste. Olha aí. Então Deus viu isso no futuro. Veja bem, é isso que está dizendo, é a presciência de Deus, ou seja, ele sabe antes, porque ele vê o futuro, como se fosse o próprio presente. Então esse dia que Jesus diz: eis-me aqui aos filhos que tu me deste, isso vai acontecer lá no final, depois do milênio, lá depois do trono branco, lá no final, para introduzir ali a igreja, então, a ficar na eternidade com Deus. É a hora que Jesus chega para Deus e entrega: aqui estão os filhos que tu me deste. Veja bem que Deus já viu isso, não aconteceu ainda, vai demorar ainda, vai pelo menos 1007 anos, né? Porque tem a grande tribulação, quando Jesus voltar hoje, ainda tem a grande tribulação, 7 anos, depois tem mais 1000 anos pela frente do milênio, então vai ter pelo menos mais 1007 anos ainda para frente, e Deus já viu o que aconteceu. Então a lição tem as seguintes partes e tópicos. Parte número 1, a eleição bíblica é segundo a presciência divina. Tópico 1, a eleição de Israel. Tópico 2, a eleição para a salvação. Tópico 3, a presciência divina. Na parte 2, nós temos Armínio e o livre-arbítrio. Tópico 1, breve histórico de Jacó Armínio. Tópico 2, o livre-arbítrio. Tópico 3, o livre-arbítrio na Bíblia. Na parte 3, nós temos aí eleição divina e livre-arbítrio. Tópico 1, a eleição divina. Tópico 2, escolha humana e fatalismo. Tópico 3, a possibilidade da escolha humana. A introdução diz o seguinte: na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Veja Apocalipse 22, 17. Por decisão pessoal e liberdade individual, os que recebem a oferta de salvação são destinados à vida eterna, pois o Pai quer que todo homem se salve e que ninguém se perca, como está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, quando Jesus morre na cruz, ele está morrendo para salvar a todos os homens. Agora, este homem precisa o quê? Crer nessa salvação. Olha aí, Mateus 10, 32 diz: se o homem confessar Jesus diante dos homens, então será salvo. Se ele negar, o que acontece? Será condenado, claro. Olha, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz o quê? Se, olha, é condicional. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É se. Esse se é o quê? Condição. Já está falando de livre-arbítrio. É se. Se confessa, está salvo. Se não confessa, está condenado. Marcos 16 diz o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Olha aí. É condicional. O homem vai decidir. Quer ser salvo? Tenha fé em Deus. Não quer ser salvo? Não tenha fé. Quer ser salvo? Acredite que Jesus morreu por você na cruz, ressuscitou. Não quer ser salvo? Não acredite nisso. É simples. Então existe a salvação e a condenação. Quem escolhe? O homem. Se quer ser salvo ou não. Deus não vai obrigar ninguém a ser salvo. Agora Deus diz bem claro, né? Quer que todos sejam salvos. Quem não é salvo é porque ele não quis mesmo. Na parte 1, então, a eleição bíblica é segundo a presciência divina. No tópico 1, a eleição de Israel. No tópico 2, a eleição para a salvação. No tópico 3, a presciência divina. Tópico 1, então, a eleição de Israel. A eleição no Antigo Testamento tem um significado mais específico que no Novo Testamento. Exemplo disso é o chamado de Abraão e sua descendência, que mais tarde formaria a nação de Israel. Deus chamou o patriarca e lhe fez promessas. Gênesis 12, de 1 a 3. Livre e espontaneamente, o amigo de Deus respondeu positivamente ao chamado. Entretanto, diante dele havia a possibilidade de não atender essa convocação,
Nesse sentido, é importante ressaltar que a eleição de Israel, Isaías 51:2 e Oséias 11:1, é específica e pontual. Deus tinha o propósito de enviar o Salvador ao mundo por intermédio da nação judaica. Por ser pontual, específica e coletiva, a eleição de Israel não pode ser usada como base para fundamentar a salvação individual do crente, nem mesmo dos judeus, no sentido de Deus decretar uns para a vida eterna e outros para a eterna da nação. Além do mais, por meio do livre-arbítrio que Deus deu a Israel, a nação chegou a perder algumas bênçãos prometidas porque se rebelou contra o Senhor e desobedeceu a sua ordem, como está em Jeremias 6:37-29. Segundo o apóstolo Paulo, isso nos serve de exemplo a fim de não repetirmos os mesmos erros do povo de Deus no Antigo Testamento. 1 Coríntios 10:6 e 11. Então a Bíblia diz bem claro, quando Deus chama Abraão, ele tem em vista Jesus Cristo. Olha, o seu descendente que é Cristo. Paulo explica isso, né? Então Abraão, quando era Abrão, foi chamado por Deus. Ele poderia obedecer ou não, mas ele obedece. E olha que nessa caminhada de Abraão, ele obedece e às vezes desobedece também. Quando ele desce ao Egito, ele mente, tudo, é uma desobediência, né? Quando ele volta, desobedece de novo. Então, é desobediência. Quando ele arruma aí um filho, né, com Agar, a escrava, é uma desobediência, é falta de fé. Se Deus tivesse obrigado Abraão a servi-lo, a fazer tudo do jeito que ele queria, Abraão nunca faria essas coisas erradas aí. Mas ele decidiu fazer. Ele tinha o livre-arbítrio para fazer errado ou não, para seguir exatamente o que Deus queria ou não. E isso já prova que realmente existe a escolha. Mesmo Abraão sendo chamado por Deus com uma específica função de trazer ali à existência um povo, que desse povo nasceria Jesus. Mesmo assim, Abraão fez muita coisa errada, desobedeceu a Deus várias vezes, provou falta de fé. Deus não obrigou Abraão a servi-lo. Então veja só, dessa família nasce então aí Jesus. Veja que essa família havia para eles várias promessas, Deus deu leis, né? Fez tudo para que eles fossem uma nação diferente, eles deveriam ser evangelizadores dos outros povos. Tudo tinha uma função ali de representar Deus na terra. Mas o que eles fizeram? Desobedeceram a Deus o tempo todo, fizeram coisa errada o tempo todo. Deus os castigou várias vezes, porque eles tinham liberdade de seguir a Deus ou não. Tanto é que vários deles foram idólatras, seus reis foram idólatras, né? Olha só, Deus poderia obrigá-los, mas Deus não os obrigou. Deus levou os cativos. Então existia um plano para que dessa família nascesse Jesus. Isso aconteceu? Aconteceu. Agora, eles seguiram o que Deus queria? Não, fizeram várias coisas erradas. Pecaram o tempo todo, erraram o tempo todo. Mas Deus cumpriu o seu plano, que era nascer Jesus dessa família aí. Então Jesus nasceu. O Salvador chegou. Foi difícil, porque o povo não obedeceu integralmente a Deus. Poderia acontecer bem antes do que aconteceu. Mas eles foram desobedientes a Deus. Começaram a pecar e pagar, né, para ser perdoado. Então, ali era apenas uma sombra, né? Não era ainda a graça de Deus revelada, não era ainda Jesus, era apenas sombra do que viria depois. Então, na verdade, não era salvação de pecados. Tanto é que a salvação no Antigo Testamento é salvação, por exemplo, dos inimigos, salvação da doença, salvação da pobreza, mas não tinha essa noção de salvação através de Jesus Cristo, uma salvação eterna,